Olá! Hoje a gente vai mergulhar na queda súbita e bem dramática de uma das ordens militares mais poderosas e misteriosas da história. É impressionante pensar que, em menos de uma década, os Cavaleiros Templários foram de uma força de elite temida em toda a cristandade para hereges perseguidos. E tudo isso culminou na sua total aniquilação. Pois é, essa pergunta que fica martelando na cabeça até hoje. Como é que uma organização tão rica, tão influente e tão poderosa militarmente pode ser simplesmente desmantelada de um jeito tão rápido e, francamente, tão brutal? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar para o epicentro do evento que selou o destino deles. A história do fim dos Templários não começa com uma grande batalha, não. Ela começa com uma emboscada meticulosamente planejada. Um golpe certeiro, orquestrado por um dos reis mais ambiciosos de toda a Europa. Olha, a velocidade e a precisão dessa operação foram, assim, de cair o queixo. Em uma única manhã, por todos os cantos da França, os cavaleiros foram capturados. A ordem que, vale lembrar, respondia só ao Papa, foi pega completamente de surpresa. Não tinha nada, absolutamente nada na véspera que indicasse qualquer problema entre o rei e os templários. Mas, para a gente ter uma noção do tamanho dessa traição, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Afinal, quem eram exatamente os Templários e como eles se tornaram tão poderosos a ponto de serem vistos como uma ameaça? É que a Ordem nasceu de um ideal de monastério, sabe? Misturando a vida de guerreiro com votos sagrados de pobreza. Só que, ao longo de quase 200 anos, a realidade foi bem diferente. Eles acumularam uma riqueza absurda. Reis e nobres depositavam seus tesouros nos cofres templários, e isso transformou a Ordem em uma potência financeira que batia de frente com reinos inteiros. E como eles conseguiram tudo isso? Bom, em 1139, o Papa Inocêncio II deu a eles um verdadeiro passe livre, uma bula papal que permitia que eles cruzassem fronteiras sem restrições, não pagassem imposto nenhum e ainda por cima estivessem livres de qualquer autoridade, a não ser a do próprio Papa. Isso, claro, alimentou um crescimento explosivo e consolidou o poder deles por toda a cristandade. E todo esse poder, claro, atraiu a atenção de um homem que entraria para a história como seu maior inimigo, o rei Filipe IV da França, também conhecido como Filipe o Belo. O Felipe IV era um monarca super ambicioso, mas o reino dele estava afogado em dívidas. E adivinha com quem era grande parte dessas dívidas? Com os próprios templários. Então ele olhou para aquela fortuna toda e viu ali a solução para os seus problemas financeiros. E não era só isso. A própria ideia de ter uma força militar soberana operando dentro do seu reino, leal só ao Papa, isso era inaceitável para quem queria poder absoluto. Com os motivos bem claros, Filipe e seu conselheiro, Guilherme de Nogaret, traçaram um plano implacável. Eles não iam só dissolver a ordem. Eles iam destruir a moral dela, usando o tribunal mais poderoso da época, a Inquisição. As acusações foram pensadas para chocar, para aterrorizar. Eram crimes contra a fé, a moral, os costumes, tudo. Boatos sobre cerimônias secretas de iniciação, que já existiam há anos, foram transformadas em acusações formais de heresia, sodomia e idolatria. Era uma narrativa que tornava a ordem simplesmente indefensável aos olhos do povo. Esse processo de justiça, na verdade, era uma farsa completa. As confissões eram arrancadas sob tortura, na presença apenas dos oficiais do rei, só depois os comissários da Inquisição apareciam para registrar tudo formalmente, dando uma falsa impressão de que era tudo legal. Nessas condições, é claro, quase todos confessaram, incluindo o grão-mestre em pessoa, Jacques de Molay. Mas, veja bem, houve um momento de resistência. Muitos templários voltaram atrás e negaram as confissões forçadas. A resposta do rei foi brutal. 54 deles foram queimados vivos em Paris. O recado era bem claro: quem defendesse a ordem ia morrer. E isso nos leva aos momentos finais e talvez mais lendários de toda essa saga: a execução do último grão-mestre e a maldição que, diz a lenda, ele gritou de dentro das chamas. Numa pequena ilha no rio Sena, Jacques de Molay foi levado para a fogueira. Enquanto queimava, ele proclamou a inocência da ordem e, segundo as crônicas da época, lançou essa profecia terrível contra os 2 homens responsáveis pela sua queda. E a lenda se consolidou de vez, porque em pouco mais de um mês, o Papa Clemente V estava morto. 7 meses depois, o rei Filipe também morreu. Se foi coincidência ou não, a gente nunca vai saber. Mas a morte rápida dos 2 homens mais poderosos da Europa cimentou essa ideia de uma maldição templária que ecoaria por séculos.
Por séculos a história terminava aí, uma ordem poderosa destruída por acusações de heresia. Ponto final. Mas um documento que ficou perdido por 700 anos simplesmente reescreveu o capítulo final. Em 2001, uma pesquisadora italiana encontrou este documento, que tinha sido arquivado de forma errada, o Pergaminho de Chinon, e ele continha os registros de uma investigação papal secreta sobre os líderes templários feita antes da execução deles. E o que esse pergaminho revelou muda tudo. O Papa sabia que os templários eram inocentes. Ele os absolveu secretamente da acusação de heresia. Mas, intimidado pelo poder do rei Filipe IV, o Papa Clemente V tomou uma decisão política. Ele não condenou a ordem, mas a dissolveu para acalmar o rei e evitar uma guerra com a França. No fim das contas, os templários foram sacrificados no altar da política. E assim, a história deles termina não com uma resposta simples, mas com uma pergunta bem complexa. Eles foram guardiões da fé, destruídos pela ganância e inveja de um rei? Ou será que a imensa riqueza e o poder que eles tinham, sem se submeter a nenhuma autoridade secular, tornaram o fim deles inevitável? É uma questão que continua a fascinar e a nos ensinar muito sobre as relações complicadas entre poder, fé e política.